Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em como a nossa compreensão sobre o glaucoma está passando por uma transformação, uma mudança fundamental mesmo. Estamos deixando para trás uma visão mais antiga, talvez simplista demais, para mergulhar numa abordagem muito mais completa e, o mais importante, muito mais poderosa. Por décadas, a resposta para essa pergunta parecia ser um simples sim. Sabe, o foco era quase que exclusivamente em baixar a pressão intraocular. Mas a ciência recente, nossa, ela nos mostra uma imagem muito mais complexa. E, honestamente, muito mais interessante. Certo, vamos aprofundar um pouco nisso aqui. A ideia é pensar no glaucoma não como um mero problema de encanamento do olho, mas como uma condição que ataca diretamente o nervo que conecta o olho ao cérebro. É uma batalha neurológica. E entender isso muda completamente as regras do jogo, sabe? Abre portas para tratamentos que a gente nem imaginava. E essa nova compreensão, claro, nos leva a um novo paradigma. A gente está saindo de um modelo reativo, focado só em medicamento para pressão, e indo para uma estratégia que é, ao mesmo tempo, holística e proativa. Tudo para defender a visão. Então, o ponto principal é este. O tratamento moderno não ataca só a pressão, ele aborda a doença de várias formas: mecânica, farmacológica, metabólica e até pelo estilo de vida. É uma abordagem de 360 graus, porque a batalha para proteger o nervo óptico acontece em várias frentes ao mesmo tempo. Agora, vamos focar no desafio clínico que está impulsionando a inovação como nunca. É um número que define a fronteira da preservação da visão nos casos mais avançados da doença. 12. 12 milímetros de mercúrio. Esse número representa a pressão intraocular, que é o alvo, a meta para os casos mais graves de glaucoma. Alcançar e, mais importante, manter esse alvo é incrivelmente difícil, mas é absolutamente vital para proteger as fibras nervosas que ainda restam. E olha só, essa tabela ilustra o porquê disso de forma brilhante. Repara como a meta de pressão fica cada vez mais rigorosa à medida que o dano avança. Para um dano grave, a margem de segurança é mínima. É preciso chegar a 10 ou 12 milímetros de mercúrio, o que exige as terapias mais avançadas que a gente tem no nosso arsenal. Essa necessidade toda de atingir um alvo tão difícil acabou levando a uma expansão incrível nas opções de tratamento. Hoje, médicos e pacientes têm um verdadeiro arsenal moderno para combater a progressão da doença. Um dos maiores obstáculos no tratamento sempre foi a adesão, né? Lembrar de pingar colírio às vezes, várias vezes ao dia, todo santo dia, é um desafio enorme. É por isso que a inovação se voltou para terapias de liberação sustentada, que resolvem esse problema de uma vez por todas. O que é realmente interessante aqui são essas novas tecnologias. Pense em implantes minúsculos, como esses que estão descritos, que liberam a medicação de forma contínua, lá dentro do olho. É como ter um dispensador de colírio automático e invisível, garantindo um controle de pressão constante, dia e noite. E o melhor, eliminando aquele fardo do colírio. Vamos para a cirurgia. A cirurgia de glaucoma minimamente invasiva, ou MIGS, como é chamada, transformou completamente o cenário. São procedimentos bem mais seguros que a cirurgia tradicional. Como dá para ver na tabela, eles funcionam de jeitos diferentes. Alguns, como a stent, criam um desvio, um bypass para a drenagem. Outros abrem os canais naturais do olho. Mas o objetivo é o mesmo: melhorar o escoamento do fluido de forma mais segura e eficaz. Mas e se baixar a pressão não for o suficiente? É exatamente aqui que a gente entra na fronteira mais empolgante da pesquisa sobre glaucoma hoje, o conceito de neuroproteção. A ideia é a seguinte: o glaucoma também é uma doença de falha energética. As células que formam o nervo óptico, as células ganglionares da retina, elas ficam sem energia e se tornam vulneráveis. A neuroproteção, então, busca dar a essas células as ferramentas de que elas precisam para se defenderem, fortalecendo suas usinas de energia, as mitocôndrias, para que elas resistam melhor ao estresse da doença. Bom, e este slide organiza de forma bem clara os principais suplementos que estão sendo estudados. A nicotinamida, que é uma forma de vitamina B3, é especialmente promissora. Os estudos mostram que ela pode aumentar os níveis de energia celular e melhorar a resiliência das células da retina. A pesquisa nessa área está avançando muito, muito rápido. E aqui um ponto absolutamente crucial. Neuroproteção não é simplesmente sair tomando vitaminas por conta própria. Não mesmo. Estamos falando de doses terapêuticas, altas, que exigem acompanhamento médico rigoroso para garantir a segurança, especialmente a saúde do fígado. Isso é muito sério.
Certo, vamos agora para uma parte muito poderosa, que é o papel das escolhas na dieta, nos exercícios, nos hábitos do dia a dia. Isso é algo que coloca mais controle nas mãos da pessoa com glaucoma, tornando-a uma participante ativa nessa batalha. A atividade física é um ótimo exemplo disso. Exercícios aeróbicos como caminhar ou nadar são fantásticos. Eles reduzem a pressão ocular e melhoram a circulação. Mas, por outro lado, é preciso ter cuidado com o levantamento de peso muito pesado ou com aquelas posturas de yoga invertidas, sabe, que podem causar picos perigosos de pressão. Na dieta, as folhas verdes são as grandes estrelas. Um estudo mostrou que uma dieta rica nesses vegetais foi associada a uma redução de até 48% no risco de glaucoma. O segredo parece estar nos nitratos, que o corpo converte em óxido nítrico, uma molécula que relaxa os vasos sanguíneos e melhora o fluxo de sangue para o olho. E olha só, até hábitos simples, como a forma de dormir, fazem a diferença. Elevar a cabeça com travesseiro de cunha, por exemplo, pode diminuir o aumento natural da pressão ocular que acontece durante a noite. É um jeito de proteger o nervo óptico enquanto se descansa. Então, o que o futuro nos reserva? A pesquisa está indo além de só tentar retardar a doença. Agora, a busca é ativamente pela restauração da visão. A meta está mudando, e para melhor. A gente está falando de coisas como terapias genéticas para proteger as células da retina e até mesmo pesquisas com células-tronco, que um dia, quem sabe, poderão regenerar o nervo óptico danificado. É uma visão de esperança muito real, para talvez um dia reverter a perda de visão. E este slide resume tudo perfeitamente. A gestão moderna do glaucoma é uma estratégia de defesa em profundidade. Começa com um controle de pressão sólido e estável, adiciona o suporte energético da neuroproteção e tudo isso é reforçado por um estilo de vida inteligente. Cada camada fortalece a outra, entende? E isso nos deixa com esta pergunta no final. Com todos esses avanços, a meta não é mais apenas evitar a cegueira. A nova ambição, o novo sonho, é transformar o glaucoma em uma condição totalmente gerenciável e, quem sabe um dia, reversível. A batalha pela visão nunca foi tão promissora.